Mas a Lady Murphy é uma coisa que a gente não controla. Não, você não entra nesse assunto, né? Que eu falei pra você. O bigode, eu inventei de passar a navalha, eu acho que eu penso que eu sei tudo, né? Fui lá, meti a navalha aqui no meu bigode, tomara que ninguém perceba. Eu tô aqui assim, rezando pra ninguém olhar pra isso, sabe? Botei um creme aqui no cabelo e seja o que Deus quiser. A gente tem que trabalhar com isso, não tem o que fazer. Cris, muito obrigado de você estar aqui, participando desse bate-papo comigo. Mesmo que você não quisesse, a sua obrigação está aqui, meu anjo. Olha, não tenho palavras pra agradecer o seu convite, né? E parabenizar o seu trabalho aí, que começou já com seus livros, com a sua história. E tô aqui de peito aberto. A gente já se conhece tem um pouquinho de tempo já, né? Então só um pouquinho, a gente vai ser repassar um bate-papo isso. muito tranquilo, Vai ser muito tranquilo. Cris, você tem um dos percursos mais curiosos que eu conheço. É genuíno, a gente passou por muita coisa junto e eu acompanhei os percursos que você passou. E você foi de banco suíço pra falar e trabalhar com felicidade, realização e propósito, que é uma coisa assim muito diferente. A sua jornada é realmente muito extensa, de uma maneira horizontal. Você explora coisas diferentes. Me conta, o que mais te surpreendeu nessa virada? O que você achou que ia ser fácil e foi o contrário? Olha, eu acho que primeiramente, eu tive contato com esse assunto durante o meu MBA, né? Então foi uma matéria nova. Realmente a felicidade, quando a gente fala assim, felicidade, as pessoas pensam aquela toxicidade, aquela coisa falsa, e não é isso, né? É muito além disso. São cursos novos que surgiram geralmente pós-pandemia, durante e pós-pandemia. A Harvard foi uma universidade que lançou primeiro e começou essa onda, porque as pessoas começaram a ficar muito depressivas, desgostosas com a vida, né? Não só com a pandemia, mas durante a pandemia a gente teve essa vou ficar dentro de casa, então tudo que a gente consumia era rede social, né? Então potencializou aquilo ali na rede social. Então a autocomparação existente, muito forte pra todo mundo. E as pessoas não entendem que aquilo é um recorte, né? Que aquilo é uma vida editada. Por trás daquele recorte, daquela foto ali, a gente não sabe o quanto que aquelas pessoas herdaram e o quanto que elas são felizes de verdade, sabe? É triste a gente comprar isso como verdade, assim. Eu acho que é um exercício pra mim, sabe? E eu acho que isso veio muito forte quando a gente faz 30 anos, né? Porque vem um amadurecimento, que vem uma questão forte pra gente entender a realidade, né? O que a gente quer nessa vida aqui. E caiu por terra muita coisa pra mim. Eu fui uma pessoa que vivia no Instagram, eu entrava dentro de um avião, eu postava dentro de um avião. E depois eu comecei a me questionar, pra quê, sabe? Por que eu tô fazendo isso? Pra quê? A troco de quê? O que eu quero vender pra essas pessoas, né? E algumas pessoas começaram a comprar aquela vida como se eu fosse um milionário. E não sou um milionário, sabe? Então, mas voltando à sua pergunta, né? O que eu achava que seria fácil e não foi. Nada que a gente quer começar do zero é fácil, né? Quando a gente decide trocar de trabalho, quando a gente decide entrar num curso, quando a gente decide tomar pequenos passos para criar novos hábitos, é difícil, é chato, é insuportável, você não sabe por onde começar, ainda mais no mundo de hoje que tem tanta coisa acontecendo, né? Então não é fácil você querer começar do zero e falar assim, quero aprender e falar mais sobre felicidade ou isso e aquilo. Não é fácil essa mudança, né? Mas é prazeroso, sabe? Tem sido uma jornada diferente, assim. Você já trabalhou com inúmeras coisas durante a sua vida. Você é contador. Você veio para os Estados Unidos, trabalhou com contabilidade. Você também trabalhou em bancos. Hoje você é um executivo de vendas numa multinacional. E agora você tem um novo projeto que fala sobre felicidade, realização e propósito. Que provavelmente nos próximos meses você vai estar desenvolvendo um material aí que é um projeto seu pessoal que você vai tirar do papel. Você gostaria de falar um pouquinho sobre esse seu novo momento? Eu sei que você teve esse insight, como você mesmo comentou agora, por conta do seu último MBA, que você acabou de se formar no verão do ano passado. Divide um pouco com a gente sobre esse seu novo projeto, se você já tem um plano concreto, se você ainda tá desenvolvendo uma estratégia. Conta pra gente um pouquinho sobre esse seu novo momento. Bom, primeiro eu acho que entra no propósito, né? Quando eu tive aula sobre propósito, e eu aprendi que um propósito não é um objetivo que só me beneficia. Um propósito que é verdadeiro e genuíno tem um benefício sistêmico, mesmo que seja um sistema pequeno de pessoas, né? Que não só beneficia a mim. Então eu pensei em várias estratégias de usar um pouco das minhas dores do passado
pra minimizar as dores das pessoas que estão vindo agora, que estão chegando agora, dos jovens que não sabem por onde começar, ou que estão procurando querem fazer uma transição de carreira, e eu passei por isso. Então, dá pra eu falar um pouquinho pra eles, né? Olha, vai por aqui, né? Talvez se eu compartilhar um pouquinho da minha história, pode ajudar eles a chegar um pouquinho mais longe, ou facilitar, minimizar algumas dificuldades deles. Então, eu ainda não tenho nada concreto, eu tenho alguns materiais que eu tenho escrevido, eu tenho muitas ideias, a cabeça da gente não para, né? E eu aprendi com você a começar a anotar isso, porque senão a gente só fica pensando e não tira do papel. Então, às vezes eu marco no meu iPad com a caneta, às vezes eu marco no papel, às vezes eu escrevo no computador, num bloco de notas no meio do trabalho, às vezes eu tô na rua, eu anoto no meu celular. Então, quando essas inspirações vêm, assim, esse processo criativo, eu tenho tomado nota mesmo, literalmente. E aí eu tô descobrindo, sabe, se é isso mesmo, qual é o caminho que eu quero seguir, qual é o público que eu quero falar, mas ainda não tenho nada assim, já criei uma página, ou então vai acontecer um evento. Descobrindo sobre mim, né, que eu vou me sentir mais feliz se eu puder encontrar as pessoas no cara a cara, né, seja por uma roda de conversa, seja pra uma palestra, não sei, ou pra conhecer, sentar com 1, 2, 3 pessoas, né. Eu vou gostar mais, eu acho que vai ser mais prazeroso pra mim, sabe? É muito engraçado você falar sobre inspiração, porque você é literalmente uma das pessoas que mais me incentiva. Você participou dos meus processos, das escritas dos meus livros e todos os outros materiais que eu me proponho a fazer mesmo, né? Que eu, desde criança, sou uma criança muito artística mesmo, né? Fui uma criança muito artística, sou uma pessoa muito artística até hoje. Mas é uma troca mesmo, que a gente se incentiva mesmo. E vocês deveriam fazer o mesmo com os amigos de vocês. Porque se os amigos de vocês não incentivam vocês, tem alguma coisa errada por aí. Você se lembra que a gente escrevia uma revista sem lembro. pouco recurso, sem acesso à internet? Que ano que era? 2004, 2005? Eu e o Leandro já escrevíamos uma revista. 2003, 2004. Era chamava por aí. Y-Teens. Y-Teens. Na época que não existia nada dessas coisas de internet, viu, gente? A gente criou um website. Era o início da internet ali, alguma coisa. Eu lembro que eu fazia algumas edições muito precárias e iniciante ali no Photoshop. No Photoshop, né? E aí a gente queria botar essa criatividade pra fora e a gente colocou essa ideia de uma revistinha digital. Era como se fosse uma versão masculina de uma Capricho, assim, sabe? E a gente foi barbarizada na escola. Pioneiro. A gente comeu croissant com diabo amassou na escola por causa disso. O povo barbarizava a gente, que a gente não era assumido na época. Mas a gente fez muita coisa boa também na infância, assim. Claro. A gente sempre era metido com teatro, apresentações. Também. A gente foi pro Fera, que era um festival de artes que tinha no Paraná. Muito antigo, ele teve um período que era muito grande. Eu nem lembro que ano era isso, mas a gente frequentava, a gente era bem engajado com essas coisas, né? Você viveu em muitos lugares diferentes, você aprendeu sobre o que realmente importa da felicidade. Hoje em dia o pessoal tem muito confundido felicidade, realização, propósito de vida com o cenário bonitinho do Instagram. Não só do Instagram, vou jogar as redes sociais como um total. Então, divida com a gente o que você, da sua jornada de vida, o que você aprendeu que realmente importa e o que a gente edita pra rede social. Eu vou referenciar aqui um estudo, um dos estudos mais interessantes que veio à tona, assim, que é um estudo da Harvard também, do professor Robert Waldinger, né? Eles estudaram por 75 anos e eles queriam saber o propósito desse estudo, né? Que durou que foi o estudo mais longo sobre felicidade. O que mais traria felicidade na vida das pessoas? Então ele começou lá atrás, apenas com estudantes do sexo masculino, que eram estudantes da Harvard. E aí você já pode entender que é um contexto de pessoas que tinham mais acesso, né, financeiro, condições financeiras. E ele foi expandindo, né? Então ele entrou dentro dos lares, entrevistou suas mulheres, seus filhos durante essa jornada. Também foi para outros cenários, para pessoas que também, da classe trabalhadora, que não tinha tanto acesso quanto esses estudantes. Então ele abrangeu um balaio de gente muito diferente para ter o maior número de resultado, para ter a mais verdade possível. O que mais me surpreendeu, o que pra mim eu já sentia no meu coração que ele ia falar isso, não era sobre fama, não era sobre grandes fortunas, não era trabalhar com o que ama, não era absolutamente nada externo em termos de posse, mas sim convivência de qualidade com pessoas.
E aí, não tá dizendo de quantidade, tá? Tá dizendo sobre qualidade mesmo ali, né? Você pode até estar num relacionamento, e se for um relacionamento que não é um relacionamento bom, pode ser um relacionamento tóxico, né? É a mesma coisa que você tá sozinho. A solidão também é tóxica. Então, as pessoas que têm um bom grupo de amigos de convívio, a gente não tá dizendo de tempo de tela, tá? De amigos só de tela, tá dizendo de momentos de vida real mesmo. Elas vão ser mais felizes e mais saudáveis fisicamente e mentalmente. Então elas vão desenvolver menos problemas de coração e cerebrais também. Então isso está relacionado a declínio de atividade cerebral, de doenças degenerativas do cérebro, né? Então abre toda uma caixa aí para grandes assuntos, né? Então é tóxico estar sozinho. E entre 1 a 5 pessoas vai se declarar sozinha nos próximos anos. E a gente vai entender que isso é 20% da população aqui nos Estados Unidos, né? O que é muita gente. É muita gente. Então é complexo isso. Então, pra mim, o que mais faz sentido hoje é tempo real com as pessoas. Tempo de verdade com as pessoas que você ama, né? Então, esse professor até fala no final da aula, ele recomenda as pessoas a reduzirem tempo de tela, a aumentar tempo no cara a cara com os amigos, ter e cultuar esse cuidado, né, com bons amigos e para ter essa qualidade de convívio, se envolver na comunidade que você tá inserida, né? Então, eu comecei a sentir isso. Eu moro mais isolado hoje. Então, eu tenho me esforçado pra tentar encontrar pessoas pessoalmente. E isso é parte disso, sabe? Desse despertar mesmo. Então, eu acho que eu quero que as pessoas entendam isso, né? Não é ter um feed bonitinho no Instagram que vai te trazer felicidade. Não é o número de likes. Não é o tanto que você ganha de dinheiro. Não é nada disso, sabe? É simplesmente conviver com as pessoas que você gosta. Eu experimentei os dois lados, assim. Eu já tive uma vida muito sociável, um período muito grande da minha vida, talvez de 2016 até 2022, eu tive um período extremamente sociável, onde eu tava o tempo todo na rua, na casa dos meus amigos, os meus amigos dentro da minha casa, e eu experimentei 2 anos, 2023, 2024, bem isolado. Foram períodos que eu passei muito introspectivo, foi um período que eu escrevi bastante, trabalhei muito, a Prisma, que é a minha empresa, tava demandando muito de mim, mas eu falei que esse ano eu quero ir pra rua. Esse negócio da gente não dar demanda pros amigos da gente não tá com nada. Baixa demanda, baixa manutenção. O que é baixa manutenção? Eu vou ser um amigo de altíssima manutenção este ano. Pois seja. Eu acho que o novo normal é a gente voltar a se encontrar, a gente voltar a estar presente na vida dos nossos amigos, da nossa família. Eu acho que a distância não tá com nada. Porque a gente já fica muito preso aqui dentro. Você também trabalha na frente do computador, a gente às vezes tá trabalhando muito isolado, às vezes, porque é a nossa rotina de trabalho. Querendo ou não, durante a semana a gente trabalha de manhã e à tarde, o dia inteiro às vezes trancado dentro de casa. A gente tem que ter vida social, faz muito sentido o que você falou. Eu já te conheço há 20 anos, só um pouquinho, gente. Mais 23. de 20 anos. Daqui a pouco a gente tá fazendo falaram aqui no meu ponto bodas de prata. São 23 anos. Vem aí uma festona, hein? Vem uma festa, bodas de sai prata. uma festa, né, gente? Te conhecendo há 20 anos, eu sei que você aprendeu há muito cedo a se virar sozinho. E a se virar mesmo, assim, fazer a vida acontecer. Qual foi o maior se vira da tua vida? Olha, acho que dos meus maiores se vira, eu acho que quando eu saí do interior pra ir pra São Paulo pra fazer faculdade, né? E ali eu aprendi a pegar o trem sozinho, eu fui perguntando, fui me virando. E não satisfeito, né, depois de 6 anos lá que eu me formei, vim embora para os Estados Unidos, né? Pois eu entrei ali na estação de Newark, entrei num trem com o bilhete do outro, sem saber nada. Um cara olhou pra mim e falou assim... Blá, 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 blá. E eu assim... Ué, mas tu não fala fluente? E eu assim... Ué, buguei na minha cabeça. mas você não tem o inglês nativo? Nativo, fluente, aprender a lidar com dinheiro aqui também, sabe? Com as demandas que surgem, né? A maior beleza disso tudo é isso, sabe? Hoje a gente sabe fazer, mas assim, cara, passei apertado já, sabe? Financeiramente, né? Organizando ali o dinheiro pra poder pagar o aluguel, pra poder organizar a sua vida, pra poder fazer suas coisas acontecer. Mas aí vem aquele negócio, né? De que as pessoas só veem lá o corre do Instagram, né? É verdade. E você agora falou de dinheiro e é algo que eu quero muito conversar com você sobre dinheiro. Você já teve dos dois lados, né? Você já teve do lado
da onde você cuidava do dinheiro de muita gente e do lado também de quem cuida do seu próprio dinheiro e tudo mais. Eu quero entender de você o que é que ninguém fala sobre grana, sobre de dinheiro e que você gostaria que as pessoas soubessem, que entendessem sobre dinheiro. Olha, eu acho que é um assunto interessantíssimo, eu amo falar sobre isso. Eu aprendi muito convivendo com pessoas, no trabalho que eu tive também. Existe uma pressão muito grande da sociedade de que você tem que vestir roupas de marca, de que você tem que ter acesso a tais coisas, e isso é uma grande mentira. Eu acho que no final das contas é você estar bem e tranquilo e satisfeito com o que você dá conta de pagar, o que cabe dentro do seu bolso, né? O que você consegue se programar pra fazer. Não tem isso do que o outro faz. O outro tem uma outra condição, né? Eu sempre falo do 50, 30, 20, né? Estamos num cenário complicado, né? Um cenário econômico pós-pandemia. A inflação tá em alta. Estamos falando de tarifa aí, sabe? É complexo. Então, 50, 30, 20 é algo básico, né? 50% do seu salário, né? Dos seus incomes é pra pagar todas as despesas, incluindo aluguel, comida, né? Todas as despesas de casa. 30% é pra pagar o que quero fazer, né? Quero ir ao cinema, quero comprar uma roupa, quero, né? O que você quiser fazer com esses 30%. E os outros 20% é pra investir. Obviamente que isso não é uma receita mágica e única para todo o cenário. Dá para você fazer 60, 20, 20, 60, 30, 10, 70, 20, 10. Você pode ajustar isso, mas já é um bom cenário para você entender o que funciona para você. E as pessoas esquecem também, né? A gente, por exemplo, nós millennials, né? A gente é muito cobrado. Cara, mas na tua idade eu já tinha uma casa. Na sua idade, a casa não custava $1 milhão, né? Na sua idade, não tinha tantas... Hoje tem tantas empresas brigando pelo nosso dinheiro, não tinha tanto. Não tinha empresas de telefone, não tinha tantas empresas aéreas, não tinham tantos serviços de tudo que você pode imaginar. Era tanta coisa que não existia. Então, toda hora que você entra num aplicativo no Instagram, né? Isso aqui escuta a gente, né? Eles vendem os nossos dados. Então, é assim que eles ganham dinheiro. Eu sempre falo do mundo VUCA, né? Você tudo dá resultado, né? Mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. E daqui pra frente vai ser só pior. Então tem que botar o pé no chão, tem que ter uns 6 meses de dinheiro guardado pra uma emergência, né? Caso perder o trabalho, até você se restabelecer, um fundo de emergência pra te ajudar. E tem que ter seus investimentos sim, seja numa... Consegue guardar $50 por mês, ou pode ser reais também? Guarda! Dá pra guardar um pouco mais? Guarda um pouco mais, entendeu? Tem que ter espaço, tem que ter... A gente que não herdou fortunas, tem que entender que mais cedo ou mais tarde, você vai ter que arcar com essas consequências. Ou você decidiu não investir pra viver a vida, ou você decidiu fazer um meio a meio pra ter uma mais qualidade de vida lá na frente. No final você falou dos 20%, e a minha pergunta vem ali, que você falou que é a parte do investimento. Quando você fala em investimento, eu entendo duas coisas. A gente investir talvez em comprar bens, investir talvez em bolsa, sei lá, cripto, sei lá, tem umas coisas malucas aí, você pode me dizer, dê a dica pra quem tá nos ouvindo e nos assistindo aqui. Ou poupança, certo? Esse é o investimento que você está dizendo? Quando você fala em investimento, você está falando de guardar dinheiro vivo? Não, o investimento que eu tô falando é para você investir em alguma coisa. Explica um pouquinho melhor essa parte dos 20% aí. Bom, os 20% ali depende do contexto que você tá na sua vida, né? No caso, pode ser uma poupança simples, né? Não vá botar o dinheiro debaixo do colchão, gente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tá? Guarda no banco, é seguro. A gente já tem um sistema de banco no Brasil e nos Estados Unidos que é seguro, né? É garantido por seguro, por direito, caso aconteça alguma coisa. Vamos supor que você pode comprar moedas cripto aí vai do seu interesse em aprender sobre, do seu interesse em investir aquilo. Não vem com esse papo furado de que o amiguinho tá dando uma aula e que você vai botar um dinheiro lá e vai render. Corre dessas coisas, porque é melhor Acorda, gente! É melhor você estar ganhando 0,5% no teu banco ali que tá rendendo e tá um dinheiro seguro no seu nome, do que você botar o dinheiro numa mão de uma pessoa que você não conhece. Nada vem de graça nessa vida, gente. Vamos acordar pra essas coisas, sabe? Sem cair em pirâmides. Quero fazer nada de pirâmide, pelo amor de Deus. Quero fazer uma ressalva aqui também que eu acho que ficou popular, né? Acúmulo exacerbado de dinheiro aí, né? Devido ao Instagram. As pessoas hoje elas alugam jatinho
alugam assim meia hora pra fazer um photoshoot, um ensaio fotográfico dentro de um jatinho, sentado na cadeira de jatinho, pra pessoa fingir que viajou. Qual que é a pira dessa pessoa, gente? Às vezes nem aluga o jatinho. Pra você ter ideia, hoje em dia tem stands no chão. Com uma Eles cadeira. criaram. Não, eles criaram Não. como se fosse um protótipo de um jatinho pra você de lá um tirar jatinho. foto. Pra Pra quê? quê? Você quer impressionar quem, meu chapa? Acorda! Gasta esse dinheiro em terapia, minha filha. Rumo o que fazer da sua vida. Não, às vezes se a pessoa investir nela, se ela for fazer, vamos supor que ela pega esse dinheiro e entra numa academia legal, sabe? Vai fazer amizades ali. A gente sempre é contaminado pelo meio, né? Mas também compomos o meio o tempo todo. Então, Cris, você sempre foi um cara livre, não se prende a rótulo, padrões. Como foi pra você, tendo essa personalidade desde criança? Tudo bem que a gente tem outros entendimentos durante a vida, né? E graças à terapia a gente vai se desprendendo de algumas coisas, evoluindo por um lado, ajustando coisas pro outro. Tá aí pra isso, né? Fica a dica pra você aí de casa sempre fazer terapia. Todo episódio eu falo de fazer terapia porque é importante. Como foi pra você crescer num lugar como Tuneiras do Oeste, no interior do Paraná, uma cidade de 10 mil habitantes, e depois ter se tornado esse cara que não cabe em lugar nenhum, mas transita por todos? olha, eu vou falar pra você, crescer em Tuneiras do Oeste não foi muito fácil, foi bem desafiador, né? Com a minha orientação. Eu acho que ainda tem um estigma muito forte no interior, né? Mas eu tive a sorte de ter a oportunidade de ter ido a São Paulo, né? Ali eu acho que eu me encontrei melhor, uma explosão cultural muito grande, diversidade, muita gente diferente. Então, as pessoas, assim, sempre ocupadas com o dela, ninguém não tá nem aí pra você, né? De um lado positivo, né? Em análise, né, eu descobri que eu vim encontrar um lugar que eu caibo. Que eu vim inventar e construir. Eu acho que isso vai fazer sentido pra você. Já tivemos trocas sobre isso também, né? Um lugar que a gente pode existir com tranquilidade e paz. Então é desafiador ainda voltar pra Tuneiras, né? Obviamente que as nossas famílias estão lá, então eu gosto de estar com eles todos. É um pouco desafiador, sim, porque obviamente que abre a porta do passado, né? Do bullying, das piadas, dos olhares, das fofocas. É complexo isso, né? Ninguém gosta de lidar com isso. Com o passar do tempo, a gente vai ficando mais confortável, vai entendendo que, obviamente, né, depois de criar o nosso espaço, entender onde a gente pertence, falar assim, cara, eu posso sim ser quem eu sou. Bater no peito e falar assim, eu sou isso. E vivo a minha vida assim. E ninguém pode me dizer o contrário. Então, acho que depois disso, a gente se sente mais que a gente pertence a algum lugar, né? Tudo que você falou faz muito sentido mesmo, porque eu acho que voltar pra alguns lugares mexe muito com memórias e traumas que a gente tem de infância. A gente sofre algumas violências quando a gente é mais jovem nos lugares que a gente cresceu. E por N motivos, a gente, obviamente, todo mundo sabe mais ou menos o que a gente passa, a gente precisa entrar por menores aqui, mas a gente vai se desvencilhando disso, assim. Como você citou, você disse que você encontrou um lugar onde você pode existir e que por vezes talvez você tenha que ter criado um lugar pra você, né, do zero. Você criou esse ambiente pra você ou você encontrou esse ambiente pra existir? Eu acho que um pouco de cada, né? Eu acho que a gente, na nossa vida, a gente encontra pessoas igual eu conheci você e o Maurício justamente nessa época, então a gente passava muito mais tempo junto. Tem aquela fase de adolescente também, né, que vivemos já. A gente encontra e também a gente constrói. E aí vai dessa coisa genuína, né, do viver, do existir, do sentir e falar, cara, com esses aqui eu posso contar. Não quero deixar aqui minimizando a minha família de maneira alguma. Também posso contar com eles. Eles estão do meu lado, sempre me apoiaram, são maravilhosos comigo. Mas nós encontramos os nossos semelhantes, né, durante a vida. Então, é prestar atenção nisso, sabe? São sinais, entendeu? Então, isso aqui também não é também, que nem eu falei no começo, mas aqui a gente tá manifestando nada contra ninguém não, gente. Hoje em dia a gente tá super resolvido, vive Exato. super bem com todo mundo, a gente vai pra Tuneiras, a gente barbariza, bota aquilo lá abaixo, uma alegria, uma diversão, mas a gente tem memória, todo mundo tem uma história. E a nossa história é carregada de coisas pesadas, momentos que não foram tão legais assim, mas também construíram quem somos hoje. E é exatamente isso que a felicidade aborda, né? Que ela não é só viver momentos de valência positiva. Não existe apenas isso, né? Eles falam da esteredônica, né? Dessa coisa do você buscar felicidade o tempo todo. Através de quê? Vou comprar, vou consumir. Você comprou uma coisa, agora já se tornou comum na sua vida. Agora eu quero o próximo e o próximo. Isso vira um ciclo sem fim. Então,
É a mesma coisa isso, a felicidade ela aborda um todo. Ela não elimina os sentimentos de equivalência negativa. A dor, o sofrimento, a decepção, a frustração. Tudo isso molda como que a gente se desenvolve como ser humano. E faz parte da nossa vida. Hoje olhar pra isso e poder falar abertamente é maravilhoso, né? Até porque já tratei em terapia, você também. Então, já conheço, né, o que tá por trás de tudo isso. Então, eu estou num lugar de paz com isso. Cris, me conta. Hoje você olhando, por exemplo, pro Cris lá de 20 anos atrás, qual foi o maior mito que venderam sobre sucesso pra você e que você já derrubou? Excelente pergunta. É o seguinte, sucesso, eu nem uso muito mais essa palavra, né? Sucesso? Depois desse... Amo! Sucesso? Vou falar pra você o porquê. O sucesso, ele passa pela lente do outro de aprovação. Pra eu ter sucesso, eu dependo para que o outro me aprove, para que o outro perceba o meu trabalho. Então, existe uma movimentação dentro disso que se chama de realização. A realização é intrínseca e única e individual. Eu não dependo do que o outro me valide. Eu estou realizado, eu me sinto realizado e posso me sentir frustrado também. Porém, o sucesso vem dessa coisa do olhar do outro. Então, pra mim, é uma grande ilusão tentar agradar todo mundo. Eita, olha! Vai recebendo aí em casa! Arrepiou? Arrepiou aí? Em uma das partes do meu livro, do meu primeiro livro, eu escrevi que o que é sucesso pra você é a sua visão sobre a sua vida ou é a visão dos outros sobre a sua vida? É basicamente isso que você falou agora. As pessoas confundem isso bastante, né? Sim. E eu não acho incomum confundir. Às vezes eu nem julgo muito a confusão mental com relação a isso, porque as pessoas vivem em sociedade, e a sociedade hoje tá bem bagunçada com essa definição de sucesso. Porque hoje o sucesso é literalmente baseado no que os outros pensam e falam sobre você. As pessoas não estão com isso elucidado na cabeça delas, talvez. No subconsciente da maioria da população, ainda sucesso é relacionado a isso que você comentou. Ninguém tá falando aqui pra ninguém parar de fazer dinheiro. A gente vive num mundo capitalista. Não. Inclusive, a gente veio pra um país que é extremamente capitalista. Nós gostamos de conforto, gostamos de fazer boas viagens. A gente quer viajar o tempo todo. É normal, mas a gente tá dizendo que a gente não pode olhar só pra isso e achar que é felicidade. Porque eu conheço muita gente que tem tudo isso e vive infeliz reclamando de tudo. Entendeu? E então, não é sobre que é a isso. felicidade de verdade. Acho que a Anitta falou num podcast que às vezes a gente tem alguns objetivos na vida lá na frente. Quando eu tiver aquela casa, vou ser feliz. Quando eu tiver aquele emprego, vou ser feliz. Quando eu tiver aquele tanto dinheiro na minha conta, vou ser feliz. E aí, quando você compra aquela casa, ou quando você tem aquele total dinheiro na sua conta, não vem você olha pra aquilo e você não tem ninguém pra culpar além de você mesmo pela sua felicidade. Porque a gente sempre terceiriza isso, né? A gente sempre é um e se, é quando eu vou ter algo, é quando eu conquistar alguma coisa. E quando você chega lá, você não tem mais ninguém pra culpar sobre a sua insatisfação ou a sua infelicidade. Você tem que culpar a si mesmo pela sua situação, ou se responsabilizar pela sua situação. O ser humano ele vai prorrogando, ele vai colocando condições. Eu só vou apenas quando é uma grande ilusão. E vai deixando de viver, né? Vai deixando de viver os momentos. Quantos momentos felizes que nós tivemos juntos, com os momentos mais difíceis financeiros nossos, que são pilares da nossa felicidade aqui, que não envolviam dinheiro. É muito verdadeiro. Não envolviam nada. É muito verdadeiro. É muito verdadeiro isso. Eu acho que os momentos mais importantes que nós tivemos não envolviam dinheiro. A gente barbarizou muito com o dinheiro, não posso mentir. Claro! Eu acho que momentos importantes mesmo entre a gente, não tinha questão de dinheiro, não. E qual é o sabor, né? E de novo, voltando aqui, não é que estamos demonizando o dinheiro, venda todas as suas coisas e vá viver de horta comunitária. Não. Tem que ter trabalho, tem que saber usar o dinheiro. Eu penso assim. Eu acho que o dinheiro tá aí pra gerar memórias, pra gente poder viver bem mesmo. A gente precisa de trabalhar. A gente não tá numa sociedade que as coisas são dadas. Não, a gente tem que trabalhar pra ter o dinheiro, sim. Se é o seu objetivo, se você precisa de trabalhar. Mas entender e olhar pro outro e achar que ele tem tudo e que ele é feliz é uma grande ilusão. Então essa é o que o Crislan de 20 anos... ainda tinha, né? Porque foi assim que ele aprendeu. Cris, você é milênio, escorpiano, e tá aí lançando um projeto sobre felicidade, realização, propósito.
O que te move hoje? Eu tô nessa jornada ainda de descobrir qual é o meu propósito, porque tá tudo bem você não saber, tá? Eu esqueci de dizer isso porque existe essa cobrança. Ai, o meu propósito, o que você quer da vida, isso e aquilo. Tem gente que descobre o propósito aos 40 anos de idade, sabe? Tem gente que descobre o propósito com um dom que nasceu de criança. Então, eu acho que pra mim é essa questão de minimizar a dor dos outros, assim, de alguma maneira, sabe? Se eu puder trazer, se eu puder conscientizar, sabe aquele ditado da Lady Gaga, né? Se dentro de uma sala de 100 pessoas, uma pessoa acreditar em você, sabe? Se eu chegar e conseguir que uma pessoa dentro de sei lá quantas entender sobre isso, sobre a felicidade, sobre a questão de posse, sobre a questão dos recortes no Instagram, eu acho que eu já vou estar feliz, sabe? Você acha que a nossa geração tá mais perto ou mais longe da felicidade? Porque eu tenho notado que nós, hoje em dia, temos tudo, mas eu vejo em volta que eu nunca vi tanta tristeza como eu tenho visto ultimamente. Assim, as pessoas parecem que têm tudo, mas estão sempre infelizes e insatisfeitas. Temos tudo e não temos nada ao mesmo tempo, porque volta para aquilo. Ainda estão buscando tapar buracos, né, existenciais que não vão ser tapados com objetos, com dinheiro, com fama, com sucesso. Então, vejo que a nossa geração tá muito triste. E eu acho triste dizer isso. É muito legal para uma grande plataforma para que as pessoas estejam viciadas nela. Porque Claro elas que ganham sim. muito dinheiro em cima da gente, muito dinheiro. Sim, sim. E as crianças dessa geração agora, a geração Z, né, que já cresceram com um telefone, com um tablet ali, saíram vários estudos, né, eu tô falando de estudos científicos, aqui eu não tô criando vozes da minha cabeça, fonte, né, voz da minha cabeça. Saíram vários estudos que o cérebro dos adolescentes ainda não está preparado para receber esse tanto de informação, esse tanto de dopamina que gera o tempo inteiro. E isso gera vicia. Ele compra como verdade por tanto consumir aquilo e confunde a cabecinha deles mesmo, né? Hoje, a geração alfa, né? Que são crianças, ainda são crianças. E já temos a beta agora, né? A partir desse ano já é a geração beta. Já existe uma movimentação de mães. Eu sou muito curioso, né? Então, quando eu tô num lugar, eu sempre pergunto pras pessoas, eu pergunto pras mães: como é que você lida com um tablet com seu filho? E aí ela me diz, olha, eu cortei o tablet, tava ficando muito irritado, cortei o tablet. Então eu tenho ouvido isso muito, de que mães estão tirando tablets, telefones, ou então estão diminuindo a ponto de ser assim, 1 hora por dia, ou meia hora por dia. Porque não vai permitir que eles consumam o que eles não devem consumir, se auto-alimentem daquilo o tempo inteiro e que não cause mudanças cerebrais, né, nessas crianças. Então, tem acontecido isso. Se a felicidade fosse um produto e você estivesse vendendo esse produto, qual slogan você colocaria na embalagem? Virtude. Eu vou referenciar pra você Aristóteles, que foi um grande pensador, né? Ele que chegou numa versão mais entendível sobre o que seria a definição da felicidade, que é viver uma vida de virtudes. É muito vazio você viver uma vida que só se alimenta. Um vazio existencial muito grande. Agora, quando você tá num sistêmico em que você pode contribuir, em que você pode minimizar a dor das pessoas, mesmo que seja para poucas pessoas, não precisa você se tornar um grande bilionário para fazer doações grandes, né? Talvez isso nem te traga felicidade, porque você tá dando aquilo que você já tem, mas pequenos passos que podem te levar a viver uma vida mais virtuosa. E vou deixar aqui também, acho que a gente pode colocar, não sei, nesse link aqui, um link aqui embaixo, aqui em cima, aqui do lado, não sei. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, os links que você tem comentado por aqui. Pra você fazer um teste para descobrir quais são as suas forças de caráter e quais são as suas virtudes. Aquilo também pode até te guiar para que tipo de trabalho você quer fazer. Não, voltando aqui, não sou eu que estou dizendo, não estou dando conselhos, eu estou dizendo que é um mapa que pode te ajudar. Né? Não Claro, vai resolver claro. os seus problemas, tá? Agora, antes da gente finalizar aí pra parte do joguinho,
eu quero te fazer uma pergunta e é uma sugestão pra todo mundo que tá nos assistindo e nos ouvindo. Se você pudesse dar um único conselho, só um, sabe aquela pérola, aquele diamante que você guarda, que você vai dar pra alguém de presente? O que você daria de conselho pras pessoas em casa relacionado a tudo isso que a gente bateu esse papo aqui sobre felicidade, sobre esses projetos que você tem desenvolvido, sobre o que você viveu, sobre a sua jornada, sobre tudo que você recebeu, te atravessou e que você conseguiu construir? Qual dica ou qual conselho você daria pra quem tá nos ouvindo? Eu acho que eu diria questione, tá? Não engula tudo que te colocam na internet, não engula tudo quanto notícia, pesquisa, afirmações. Questione. Ah, por quê? Por que eu tô consumindo isso? Pra quê? Desliga a tela, sabe? Vá viver uma vida próximo das pessoas que você ama, próximo das pessoas que te querem bem, próximo das pessoas que você pode ajudar sistemicamente. Compra ou passo? Eu vou ler aqui agora as afirmações. É um joguinho bobo pra gente poder jogar aqui, mas a gente pode refletir. E se você quiser comentar, você pode, tá bom? Então é o seguinte: correr atrás do cargo dos sonhos só pra colocar no LinkedIn. Compra ou passo? Número 2. Entrar numa trend do TikTok só pra viralizar. Compro ou passo? Compro. Eu acho que tá tudo bem. A internet tá lá, a gente faz parte dela. Eu já tentei muitas trends aí. Quem sabe uma hora eu acerto, né? Eu acho que dá pra... Desde que você não pire a cabeça e coloque toda a sua frustração aí de uma maneira que você não dá conta de lidar com ela... Compra sim. Número 3. Largar tudo e abrir uma pousada pé na areia. Olha, compro ou passo? Eu compraria, mas assim, será que eu dou conta de morar no mato, num pé na areia? Não sei. Entendeu? É o meu sonho atualmente. Já falei com vocês algumas vezes. Eu diria que compro. Eu acho que é algo legal de se fazer, assim, pelo propósito, sabe? Número 4. Investir num relacionamento que parece ótimo, mas não faz rir. Número 5. Voltar pra Tuneiras pra viver de aluguel barato e paz. Paz? Olha... Olha aqui. Não tem como você tirou isso? Eu passo, eu prefiro passar férias lá, sabe? Eu passo. Cris, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Nesse bate-papo. Eu te acompanho, tudo que você me respondeu, eu já sabia. Você é esse cara incrível mesmo. Tem uma história de vida maravilhosa, você tem uma jornada profissional linda, mas não é sobre a jornada profissional que a gente fala aqui. Eu sei que você é um cara que acredita em tudo que você me falou, você vive tudo que você me falou, e eu sou muito orgulhoso de ser seu amigo. Tá? Obrigado, muito igualmente. mesmo. Deixa eu falar aqui um pouquinho, né? Obrigado mais uma vez. Que maravilhoso ter essa troca com você. Sempre que precisar, estarei aqui. E sempre que quiser e não também, estarei aqui puxando uma janelinha aqui. Vamos abrir uma aba da fofoca. Vamos falar um negócio aqui. É maravilhoso trocar com você. Soubessem. E pra vocês aí de casa que nos acompanharam até agora, eu vou deixar todos os links do Crislan aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então você pode comentar, curtir, compartilhar. E se você tiver qualquer pergunta pro Cris, você pode mandar lá na rede social dele ou aqui nos comentários. Quem sabe a gente não volta pra um novo vídeo. Recados finais. Quer deixar mais um grito pra alguém aqui? Aquele negócio assim, agora nem considera um grito no ouvido de alguém? Para de escutar os outros. Ou escute você mesmo, acredite em você. Faça as coisas que tem intenção pra você. Minimize o tempo de tela, não deixe de postar. Mas minimize o tempo de tela e cuide de quem cuida de você.